Saudações nacionalistas, hoje o vídeo foi como prometido, vamos ver aqui as sondagens do que é que a nossa população acha sobre as rusgas. Se a maioria concorda, se a maioria discorda, se a maioria acha que este tipo de rusgas são racistas e xenófobas ou não. Portanto, não saiam daí, não se esqueçam, deixem o vosso comentário que é sempre importante. Deixem o like, subscrevam ao canal, sigam as redes sociais, adirem também ao plano de membros, que este canal já tem plano de membros para quem quiser, sinta-se à vontade. E comigo, a polícia tem todo o meu apoio. Portanto, vamos lá então ver as sondagens. A pergunta agora é saber de que lado estão os portugueses, o que pensam sobre isto que se passou no Martim Moniz no final do ano passado. E essa pergunta que fizemos precisamente na sondagem para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF, se os portugueses concordam com ações policiais como esta que vimos em dezembro, 20 de dezembro de 2024, com toda a gente encostada na parede. Concorda com estas ações policiais? Vamos ver as respostas que foram dadas nesta sondagem. 25% concordam totalmente, 32% concorda, há 14% que dizem que não concordam nem discordam e depois 11% discordam. 16% discordam totalmente. O que é que isto significa se somarmos estas parcelas? Não é muito difícil de lá chegar. 57% de respostas positivas concordam ou concordam totalmente com estas ações policiais contra apenas 27% de pessoas que dizem que discordam ou discordam totalmente. Será talvez interessante... Antes de ele seguir para a próxima parte, como podem ver, são mais, mas muito mais, as pessoas que concordam com este tipo de operações. Portanto, não deem ouvidos à esquerda e à extrema esquerda, e mesmo a própria televisão vá lá que este canal passou esta informação, porque tentam sempre acusar a polícia, tentam sempre acusar nós, população, que somos racistas e somos xenófobos, quando apenas queremos este tipo de operações, seja para quem for. Eu não quero saber a nacionalidade da pessoa que está no meio da rusga, eu não quero saber o tom de pele, eu não quero saber se tem olhos em bico, eu não quero saber se ela é cor-de-rosa, se ela é castanha, eu não quero saber. Eu quero é que o meu país baixe drasticamente todo o tipo de criminalidade. É apenas isto. É apenas isto. E se um dia virmos e houver dados associados que o aumento da criminalidade está ligado à quantidade da imigração descontrolada que veio para Portugal, então aí o assunto muda de história e podemos fazer uma correlação e dizer que a imigração causou o aumento da criminalidade. Só que no RASI eles não discriminam qual é a nacionalidade. Daí a gente não poder fazer essa correlação. Mas a esquerda está tão preocupada em dizer que isto é racismo e xenofobia e tudo mais, este tipo de rusgas, por que será? Porque escondem os dados, porque sabem da verdade, sabem que há o aumento da criminalidade, precisamente por causa da entrada ilegal de muitos cá em Portugal, da entrada descontrolada que ninguém sabe quem são. Ponto final. Ponto final. Vamos ouvir agora o resto aqui das sondagens feitas. Perceber quem é que deu a maioria destas respostas que vemos aqui. Os eleitores que disseram concordar ou concordar totalmente com estas respostas foram, na maioria, homens com idades entre os 35 e os 54 anos, das classes C1, C2 e D, tipicamente consideradas as classes mais baixas, da região norte, e são eleitores, sobretudo, destes dois partidos, do Chega e da AD. Um bom ponto aqui. No que toca ali à classe C1, C2 e D, que são as classes mais baixas, logo mais ou menos das mais pobres em Portugal, concordam com este tipo de operações porque são pessoas que vivem ou nesses bairros ou próximo a esses bairros. Porque seria de estranhar, tendo as classes mais altas, a acusar ou a ouvir dizer que seria necessário mais este tipo de operações. Eles não o dizem
porque vivem em condomínios fechados, vivem em zonas de luxo, não é? Mas depois são eles que vêm para a televisão dizer que isto está tudo muito bom, que Portugal é muito seguro, somos o 7º país a nível mundial com mais segurança. Tretas. Vamos ouvir mais. Havia outra questão aqui, como víamos também quando se analisa esta questão da ação policial, houve muitas críticas dos partidos a perguntar se esta ação não teria tido motivações racistas. Foi isso também que perguntámos aos inquiridos desta sondagem e os resultados aqui também são reveladores. Entre concorda totalmente e concorda temos ali 6%, 14%, portanto uma percentagem relativamente baixa de pessoas que acham que foi uma ação policial racista, depois 12% que não têm opinião. Os que discordam ou discordam totalmente, estamos a falar de 29%, 36%. Vamos também fazer aqui aquela soma para perceber que apenas 20% das pessoas concorda totalmente que esta ação foi racista, ou concorda que esta ação foi racista, 65% discorda ou discorda totalmente. Mais uma vez, vamos perceber quem é que foi o eleitorado, digamos, Antes de ele continuar, eu meto já. Como podem ver, só chegar aqui para trás. Como podem ver, quem é que concorda totalmente ou apenas que concorde que isto foi racista? 20%. 20%. Quem discorda ou discorda totalmente de que este tipo de operações não é racista? 65%. Portanto, nós temos que ouvir quem? A minoria ou a maioria? Eu tenho que dar ouvidos a pessoas que dizem não, isto é racismo, a 20%? Ou tenho que ouvir aqueles que dizem não, isto não é esta operação não é uma operação racista nem xenófoba, no qual são 65% das pessoas que inquiridas nesta sondagem disseram. Tal como na outra sondagem mais atrás, tanto nesta aqui, se concordamos ou discordamos com este tipo de operações em Portugal, eu tenho que ouvir quem? Os que discordam, que são apenas 27%, ou tenho que ouvir os outros 57% que concordam que tem que haver este tipo de operações? Que eu saiba, numa democracia, dá-se a vontade à maioria, não é à minoria. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Só que a esquerda, a extrema esquerda e mesmo a maior parte dos canais de televisão tentam passar sempre o contrário. Estão sempre a favor das minorias. E não estou a falar das minorias, não estou a falar das minorias étnicas ou religiosas, não estou a falar nisso. Estou a falar nas opiniões, nestas percentagens que são muito baixas. Muito baixas. Portugal está mal. Isto nunca foi assim. Já pode ter sido assim, parecido há muitos anos atrás, em que a taxa de criminalidade vinha tendencialmente a baixar. E agora podemos dizer, mas agora está melhor do que há 20 anos atrás. Ok, só que a tendência agora está a subir. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Onde é que isto vai parar? É a pergunta. Depois, quem é que nos vem defender? É a polícia? Ou é aqueles 20% que dizem que isto é racista? Ou são estes 27% que dizem que discordam com este tipo de operações? Quem é que depois nos vem acudir? É a polícia? Ou são estes? Por amor de Deus, vamos ser mais honestos intelectualmente e ver que as coisas não estão bem. Continuar. O eleitorado, digamos, o português tipo que respondeu que não concorda ou que não concorda totalmente que isto tenha sido racista. São homens, mais uma vez, entre os 35 e os 54 anos. Desta vez as classes mudam, já não são as classes mais baixas, são as 3 classes mais altas, A, B e C1. Mantêm-se na região norte e mantêm-se também a votar no Chega e na Aliança Democrática. Ora bem,
As classes mais altas dizem, classe A, B e C1, dizem que isto foi a maior parte que fez esta sondagem, que participou nesta sondagem, diz que isto não é racista. É outro dado. Portanto, eu quero que vocês deixem aí nos comentários a vossa opinião, se este tipo de operações são operações racistas ou se são apenas operações para manter Portugal na linha, para baixar a criminalidade nas nossas ruas, para que haja mais ordem, para que haja mais limpeza, mais segurança, em que possamos andar pelas ruas mais descansados, em que possamos andar mais tranquilos com os nossos filhos, com as nossas mulheres, com a nossa família. Deixem aí nos comentários a vossa opinião acerca deste tipo de operações. E deixem também nos comentários se este tipo de operações são ou não são racistas. Não se esqueçam, deixam também o like, subscrever ao canal, aderir ao plano de membros. Podem consultar aí em baixo onde diz o botão aderir. Tem lá vídeos exclusivos para quem é membro. Portanto, fiquem bem. Até ao próximo vídeo.